Olá pessoal, meu nome é Mário Viana, sou artista plástico, ceramista, pintor e escultor. E a gente vai trabalhar impressão em cerâmica crua. Por que cerâmica crua? Porque existem as limitações da questão da queima. Nem todo mundo disponibiliza de um forno. Aí as pessoas se limitam às vezes de trabalhar com barro. Mas é bobagem. Há a possibilidade da gente trabalhar utilizando barro cru. Então, o que é que a gente vai precisar de material? A gente vai precisar do principal, que é o barro, certo? O barro ele vai ter que estar numa textura bacana, não muito amolecido e também não muito duro. Ele vai ter que estar desse jeito aqui, ó. Você possa manipulá-lo, mas que ele fique bacana. A gente vai precisar de tinta para artesanato, cola branca, pincéis de variados tamanhos, base em MDF. Aí você escolhe, dependendo do que você for fazer, do tamanho do trabalho na cerâmica, da peça da cerâmica, a gente vai precisar fazer a colagem aqui em cima. Então, de acordo com o tamanho que a gente tenha, então fica a critério de cada um. Lixa, um pequeno rolo ou um pedacinho de cabo de vassoura, funciona do mesmo jeito, não tem problema. E também o material que a gente vai fazer as impressões. No caso aqui eu vou utilizar folhas de árvores, que eu acho super interessante, mas também vou mostrar outras possibilidades, que é possível a gente criar desenhos dentro daquela linha rupestre que eu acho super interessante. Então, a gente vai começar com o barro, não é isso? Aí a gente vai preparar, a gente tem a preocupação de quando for pegar a quantidade de barro que a gente for pegar, a gente fazer uma relação mais ou menos como estaria isso aqui espalhado depois que a gente passar o rolo, para que ela não passe, não ultrapasse uma determinada margem, que a gente pode determiná-la, para que não desequilibre, não crie uma sensação de desequilíbrio na composição. Aí a gente vai fazer o quê? Mais ou menos, eu calculo mais ou menos isso. Aí a gente dá uma emboloada, certo? Dá umas batidas que o barro adora apanhar. Vou botar mais um pouquinho, até por uma questão de não se preocupando muito com a espessura que a gente vai alcançar. A gente bate, aí depois vai, espalha, tenta espalhar. Coloca aqui no papel, utiliza uma folha de papel para facilitar o manuseio, para que ele não cole na base principal. Aí a gente vai agregando mais, não se preocupe que não vai ficar marca nenhuma, certo? Na hora que a gente passar o rolo, tudo isso desaparece. Aí vamos, agora a gente vem com o rolo e devagar, não precisa fazer muita força não, vai espalhando, não se preocupando com essa rebarba que fica aqui, porque é super interessante, eu acho, dentro da proposta, que é algo mais bem rústico, né? Não tem problema, não vai agredir nada no trabalho, o fato de ter essa rebarba ao redor. E a gente depois, pronto, no caso aqui eu vou usar uma folha de um pé de, isso aqui é pé de jaca, porque o importante é essas impressões aqui, ó, que isso aqui é que vai marcar na hora que a gente colocar aqui, ok? E passar o rolo, tá vendo? Aí a gente vem devagar, dá um apertozinho para que ela cole, aí a gente vem com o rolo e vai imprimindo esse desenho, ok? Imprime. Quando a gente perceber que a folha ficou totalmente agarrada no barro, aí a gente dá uma parada, com cuidado, aí a gente vem e faz isso. Aí pode, tá vendo? As impressões. No caso aqui eu utilizei uma folha, você pode utilizar qualquer outro objeto que você pretenda, que você tenha em casa, que você possa imprimir, ok? Aí depois disso o que é que eu faço? Eu venho com cuidado, olha aí como é importante a folha do papel. Aí o que é que eu faço? Deixo sobre outra superfície, no caso do papel, deixo secar. Agora o cuidado de nunca colocar o barro para secar diretamente no sol. Essa secagem tem que se processar na sombra, porque à medida que a gente bota no sol, vai haver o que? O barro vai se delatar e vai dar um craquelê, ele vai se rachar todinho. Então não é interessante. O interessante é sempre ter o cuidado de
deixá-lo na sombra. Eu vou fazer pelo menos 3 possibilidades para vocês. Pronto, concluído essa parte, a gente vai passar para a segunda parte, que é justamente a preparação das bases, onde a gente vai fazer a colagem dessas peças, ok? As peças que a gente preparou. Aí procura uma lixa, esse pedacinho aqui está bem velhinho, mas é super importante aquela lixa bem fininha. Lixar com cuidado, não fazer muita pressão no MDF, porque aqui é só para dar um desgaste nessas rebarbas. Porque se a gente faz muita pressão no MDF, dá o efeito contrário. A gente cria a rebarba. Lixei essa aqui também, mesmo processo. Aí eu vou trabalhar aqui com a tinta preta. Por que a preta? Eu acho que destaca mais. Já que a gente vai interferir aqui com pintura, ele dá maior destaque em termos de contraste. Mas você pode utilizar a tinta branca, não tem problema também, que fica super sofisticado. Ok? Então vamos lá. Dá uma agitada na tinta, tá? Separa. E pegar um pincel mais ou menos o mais largo possível. Até porque facilita bem mais. Pegou. Aí vem aqui. Essa tinta é boa porque ela seca rápido, ok? Com o vento já favorece muito a secagem. Pintando eu acredito assim que uma demão de tinta eu acho que já é suficiente. Aí quando for finalizar você bota assim, porque cria uma espécie de uma leve textura com a marca do pincel, que também valoriza muito o trabalho. Aqui e aqui. Ok? Vamos deixar aqui secando. E vamos trabalhar essa aqui. Espalhando, nela o pincel. E vai calculando, né? Para não ficar também um excesso de tinta nos lados. E bota o pincel aqui na água. Coloca de lado. E aí, pessoal, como eu falei, a base está aqui, ela está seca, vocês podem observar, essa outra ainda está em processo, mas essa aqui já está concluída. Pelo fato da gente manusear, vai ficar algumas marcas, mas aí a gente elimina depois com o pincel, a gente dá uma limpada depois da peça estiver montada. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos partir agora para a pintura da peça que a gente vai fazer a colagem aqui. Aí o que eu quero dizer, o ideal seria que o barro totalmente seco ele vai chegar a esse tom. Isso dura o quê? Uns 2 dias. E digo mais uma vez, secagem não no sol. Secar sempre em sombra. A cerâmica se obedece a esse critério. Secagem sempre na sombra, ok, pessoal? Então quando ela estiver totalmente seca, que não é o caso dessa, essa ainda está com umidade, mas já é possível você trabalhar a pintura, ela estando nesse estágio. Porque aqui, como as que a gente confeccionou, você veja que ela ainda está totalmente mole. O que é que acontece? Se eu for trabalhar uma pintura ela nesse estágio, com certeza o desenho vai sumir, porque pelo fato da tinta ser líquida, vai eliminar totalmente as impressões. E não é isso que a gente quer. Como essa aqui já está, ó, no processo de secagem, às vezes ela deforma, vocês podem observar, mas isso não tem problema, eu acho que isso só valoriza. Torna mais interessante no meu ponto de vista, ok? Então a gente vai fazer a pintura. A cor que a gente vai utilizar, eu gosto muito do terracota, que é justamente aquela cor avermelhada natural do barro que você encontra nos tijolos, nas telhas das casas. Então a gente vai tentar aproximar o máximo com a mistura de tinta que for feita do terracota, ok? Então vamos à mistura. Aí a gente vai pegar um tubo de tinta que você tenha seco, certo? A gente vai começar pelo branco. A gente vai usar o olhômetro, eu gosto muito de usar o olhômetro, né? Que é no olho, a gente vai e despeja, mais ou menos, dependendo da superfície que a gente for trabalhar, uma quantidade mais ou menos de tinta. Não precisa exagerar, porque às vezes a gente estraga. Ok, deixa eu pegar aqui um pincel bacana. Tá? Pronto, aí o que é que eu vou fazer? Colocar do branco, aí eu venho com essa cor marrom. Ok? Aí a gente mais ou menos... Porque na verdade a gente vai dosar, né? A gente vai modulando a cor até chegar ao que a gente pretende.
Pronto, mais ou menos isso, um pouquinho. Não é difícil não, vocês fazem a espécie. Agora, esses tons aqui, o vermelho, a gente tem que ter cuidado para não ficar aquela coisa muito avermelhada. Aí bota e mistura. Vai mexendo, mexendo, até a gente chegar mais ou menos no tom. Está quase no tom aqui, né? Aí o que é que eu vou fazer? Para dar uma proximidade, para se aproximar melhor da cor, aí o que é que eu vou utilizar? Um pinguinho de amarelo, ok? Aí a gente vai colocando. Caso não esteja ainda como a gente pretende, aí a gente vai modulando um vermelho, mais o amarelo ou mais o marrom. Para mim está quase na cor. Aí o que é que eu vou fazer? Se estiver muito vibrante, aí eu entro com o quê? Com o tom preto. Eu pego um pequeno, só de leve assim, ó. Quase nada, né? Mas isso aqui vai dar um efeito bacana, porque vai dar uma esfriada. Quebrar um pouco com a vibração, né? Que não pode ser muito vermelho. Aí eu venho aqui com o pincel, ó, molho dentro da água. Não importa que essa água esteja um pouco escura, por causa da tinta preta, só para dar uma dissolvida. Não muita água, não é interessante. Aí o que é que eu venho agora? Aí a gente começa a pintura. Aí vem de leve, não fazer muita pressão no pincel. Aí a gente vai pintando. Você veja, à medida que a gente vai pintando, vai aparecendo os detalhes, né? Pintando, mela o pincel, não carrega muito, evita ao máximo carregar, que é para dar um destaque a essas impressões. Lógico que se você quiser depois reforçar para que esses desenhos apareçam, é possível. Você pega um pincel fino, fica super interessante. Agora depois, caso você queira encontrar, faz uma pesquisada aí nas árvores, aquelas que têm uns talinhos mais maiores, né? Onde eles possam, quando a gente imprimi-los, eles aparecer bem mais. Mas aqui eu acho que está dando para vocês perceber, né? Todo o desenho, ok? Aí não, mas ficou isso aqui, eu acho que tudo isso valoriza. Essas partes que a tinta não penetrou, eu acho que só tem a valorizar, ok? Aí a gente dá uma concluída aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente aqui deixa um pouquinho aqui para a tinta ir secando. Eu tenho aqui um exemplo de desenho, aqui um peixezinho. Eu fiz, que essa temática você pode usar em casa de praia, que eu acho que fica interessante. Aí você vem também, ó. A tinta, porque a tinta tem que ter um pouco pastosa, para que ela não penetre nessas áreas. Não cubra o desenho, né? A ideia. Que a ideia justamente é essa, que a gente não... Pronto, pessoal, agora a gente vai finalizar o trabalho, no caso com a colagem. Mas antes disso eu quero dar uma dica a vocês. Para mim, do jeito que está aqui, tá bacana. Eu acho que fica super interessante. Mas caso você não se satisfaça, querer evidenciar mais essas linhas, aí você vai fazer o quê? Eu tenho esse modelo aqui mais simplificado. Pronto, aqui eu tenho um resíduozinho de tinta. Aí eu venho com um pincel fino, dou um umedeço aqui, ok? Mais um pouquinho de água. Faço isso. Aí o que é que eu faço? Descarrego o pincel e venho aqui e faço isso. Deixa eu molhar mais um pouquinho que não molhou muito. Para acender, deixa eu molhar mais que a tinta está muito seca. Eu particularmente eu gosto mais natural. Mas tem pessoas que gostam que a coisa evidencie isso. Você veja que ela toma outra, né? Mas particularmente eu acho bacana assim. Ok? Aí lá vai. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a cola branca, certo? Não misturada na água, porque não é interessante. Aí vamos pegar a peça, ok? Detrás aqui eu acho interessante ter essas marcas aqui, esse papel que ficou colado na hora que a gente está espalhando a massa. Aí vemos com... ok?
Não precisa muito de espalhar, passar o dedo, tá? Deixa aqui. Aí o que é que a gente faz? Colocou, ok? Espera o tempo de secagem, que vai durar na faixa de umas 2 horas, eu acho que já tá bom, é um tempo suficiente, tá? Aqui, deixa eu colar essa outra. Aqui já secou, como eu falei para vocês que a secagem é realmente rápida. Espalha a tinta, tá? E aí, vê só o efeito da cor do barro, da cerâmica. Ok? Mas eu tenho outros modelos aqui. Como eu falei, a questão a gente trabalha com temas variados. Aqui eu fiz uma referência ao Carnaval de Pernambuco com Caboclo de Lança, dentro de uma linguagem mais rupestre, inspirado no rupestre, né? Simplificado, com linhas. Chega a ser quase, não chega a ser tão abstrato, mas a gente passa bem pertinho disso. A reprodução do cachorrinho rupestre. Um trabalho desse aqui, autoral, você consegue R$50, tá? Um desse aqui você pode vender a R$100, eu acho que tá bacana o valor, ok?